Seja bem-vindo numa das cimenteiras do Grupo Lafarge. A segurança das pessoas que trabalham nas nossas instalações é a prioridade número 1 do Grupo Lafarge. Desde vários anos, realizamos ações para reduzir o número de acidentes, incentivando a cultura do acidente zero. A cultura do acidente zero traduz-se para nós pelo facto que a segurança das pessoas é considerada como um valor mais importante que a missão que lhes é atribuída, pelo facto que as situações de perigo não são ignoradas e que os comportamentos de risco não são tolerados de modo algum pelos diretores e trabalhadores, pelo facto que cada encarregado tem o cuidado de organizar o trabalho das suas equipas, dominando os riscos de segurança, e que os trabalhadores têm o cuidado permanente de não se ferir ao executar o trabalho. A indústria cimenteira é um ambiente perigoso. O objetivo deste acolhimento de segurança é expor os riscos principais, bem como as regras e as recomendações em vigor nesta instalação industrial. Ao fim desta apresentação, você realizará uma prova de avaliação antes de lhe ser entregue um passe de segurança válido por 1 ano. Logo que receber este passe, esperamos da sua parte que adopte um comportamento positivo, que adira à cultura do acidente zero, que respeite as regras e recomendações hoje apresentadas, que pense antes de agir, que analise os riscos de uma ação antes de intervir. Em caso de comportamento perigoso, reservamos-nos o direito de proibir o acesso à instalação de maneira temporária ou definitiva. Antes de começar, lembre-se que uma intervenção bem-sucedida é uma intervenção sem acidente. Para intervir na nossa instalação industrial, deve usar equipamentos de proteção individual adaptados à operação que vai efetuar. Em todos os casos, os seguintes equipamentos de proteção individual são obrigatórios. Um capacete industrial de segurança, onde deve aparecer o nome da empresa e o passe de segurança. Óculos de proteção, botas de segurança, luvas adaptadas à operação que deve efetuar, vestuário protetor de trabalho e de alta visibilidade e proteções auditivas. Atenção! As pessoas que usam óculos de vista devem usar proteção adaptada sobre os óculos, ou óculos de segurança com graduação. Os óculos de proteção por cima dos óculos de vista não são aceitos no nosso estabelecimento, em função da análise de riscos, do tipo de operação e do local da intervenção. Deve completar estes equipamentos de proteção individual de base com equipamentos adequados. As deslocações são uma das primeiras causas de acidente dentro da cimenteira, aparentemente insignificante. A deslocação numa fábrica implica riscos de acidente que podem ser evitados pela aplicação de regras simples. Não devo correr. Seguro-me ao corrimão quando subo ou desço, sempre que me desloque e que haja possibilidade. Desloco-me com vigilância e tenho especialmente cuidado com os buracos, degraus, obstáculos e covas que posso encontrar no meu caminho. Adapto o meu percurso em relação às condições, nomeadamente nos dias de geada ou de chuva. Utilizo as vias para peões quando existem. Não atravesso uma barreira de sinalização sem acordo do encarregado de obra. Fico à distância dos veículos e das máquinas ou então aviso o chofer antes de entrar na área de circulação. Não devo atravessar atrás de um veículo em movimento. Não devo andar no meio da estrada. Uso luvas de proteção durante as minhas deslocações e não ponho nenhum objeto que corte nos meus bolsos. Uso vestuário de alta visibilidade. Durante as minhas deslocações em viatura, adopto uma condução atenta e respeito a sinalização rodoviária na fábrica. O uso do cinto de segurança é obrigatório em todos os veículos de modo permanente, mesmo durante as breves deslocações. A velocidade é limitada a 20 km/h na fábrica e a 30 km/h na pedreira. O estacionamento dos veículos efetua-se em marcha atrás. Os veículos pessoais são proibidos nas obras.
A utilização do telemóvel ao volante é proibida no recinto da fábrica. A carta de condução em dia, uma autorização de condução e um passaporte de segurança são obrigatórios conforme o veículo utilizado. Durante uma intervenção, a comunicação entre os diferentes intervenientes é o elemento principal da sua segurança. Se sou encarregado de obra, tomo conhecimento dos elementos do plano de prevenção e da análise de riscos e comunico-os aos intervenientes. Determino e comunico o modo operatório. Organizo o acolhimento de segurança dos intervenientes. Afixo os documentos de segurança na obra. Asseguro-me que o procedimento de consignação é cumprido. Se sou interveniente, recebi o acolhimento de segurança. Antes de intervir, o meu encarregado informou-me dos riscos da obra e do modo operatório. Assinei a ficha de análise dos riscos, conheço o modo operatório, conheço os acessos e as saídas de emergência da obra. Consigno a instalação com o meu cadeado nominativo pessoal. Antes de intervir, as instalações em causa devem ser colocadas em condições de segurança, para impedir um arranque intempestivo ou a libertação de uma energia durante a sua intervenção. Esta operação de consignação é realizada pelo encarregado de consignação da Lafarge, especialmente com a ajuda de cadeados. Qualquer intervenção no equipamento ou à proximidade imediata deve estar obrigatoriamente sujeita a uma consignação. Na qualidade de interveniente ou encarregado, deve recordar que uma intervenção requer a colocação de pelo menos um cadeado sobre um dispositivo ou sobre a caixa de consignação. No fim da sua intervenção e após o acordo correspondente da Lafarge, deve desconsignar todos os dispositivos e dados relativos à consignação estão inscritos no boletim de consignação, cujo duplicado deve ser afixado no local das obras. O seu cadeado deve ser pessoal, nominativo e com chave única. Deve haver 2 cadeados disponíveis por pessoa. A falta de respeito do padrão de consignação da Lafarge pode colocá-lo em risco importante de acidente grave e potencialmente mortal. Para a sua segurança, respeite este procedimento. As intervenções máquinas em funcionamento são proibidas. Caso contrário, a intervenção deve estar sujeita a um procedimento ou modo operatório escrito e válido pelo responsável da Lafarge. As regras de consignação aplicam-se também durante os períodos de testes. Os resíduos devem ser eliminados à medida do avanço da sua obra. Em caso de poluição por fuga ou por produto entornado, avisar imediatamente o correspondente da Lafarge e tomar as disposições imediatas para limitar o impacto da poluição. Durante a sua intervenção, deve gerir todos os aspectos da sua obra em termos de sinalização, de arrumação e de limpeza. A sua obra deve estar sinalizada com material duro. Dentro desta zona de trabalho, você é o único a poder autorizar o acesso aos outros intervenientes exteriores e à Lafarge. A sinalização deve estar adaptada à medida do avanço da sua obra e em relação aos riscos, no sentido de garantir uma influência mínima e uma boa circulação. Todas as obras devem ser sempre arrumadas. Os acessos devem estar sempre livres e não devem apresentar nenhum obstáculo. Os perigos devem ser assinalados e as botijas de gás atadas.
Os cabos elétricos e as mangueiras para ar comprimido devem estar colocados de maneira a não provocar quedas. As mangueiras para ar devem estar equipadas com cabos de segurança. O trabalho em altura é uma das primeiras causas de acidente mortal no grupo Lafarge. Para reduzir os riscos de queda de altura, o grupo implementou um padrão que determina as regras a aplicar durante uma intervenção em altura. Para a Lafarge, qualquer trabalho efetuado numa altura superior a 1 metro é considerado como trabalho em altura e deve ser abordado da seguinte maneira. Em primeiro lugar, deve determinar modos operatórios privilegiando o trabalho no chão para eliminar o risco. Se não for possível, deve utilizar materiais de proteção contra as quedas, seja instalando proteções fixas, como passadiços ou guarda-corpos, seja utilizando plataformas de trabalho temporariamente com plataformas de elevação, andaimes ou plataformas individuais rolantes. Se a implementação destes materiais não for possível, o recurso aos equipamentos de proteção individual tipo arnês é autorizado. A utilização de um arnês estará sujeita a uma licença escrita para cada operação e a uma formação prévia pelo organismo aprovado, a uma habilitação e a uma autorização. Toda vez o material tem que ser verificado. Os andaimes devem ser montados por pessoas habilitadas a realizar este tipo de operação. Depois do montado, o andaime deve ser inspecionado por uma pessoa ou um organismo habilitado que dará autorização de acesso. Enquanto a menção acesso autorizado não for colocada, o acesso é proibido. É estritamente proibido modificar, mesmo temporariamente, um andaime. Se necessário, as modificações devem ser feitas por pessoas habilitadas e o andaime modificado deve ser novamente inspecionado. O trabalho sob escada só é autorizado como último recurso, depois da validação dos meios de prevenção das quedas pelo correspondente da Lafarge. Para utilizar uma plataforma de elevação deve ter um passaporte de segurança, uma autorização de condução, o certificado de conformidade do material e um conhecimento do manual de instruções. Em todos os casos, o operador da plataforma deverá usar um arnês e uma corda atada permanentemente para evitar que seja expulso do cesto. Um supervisor que conhece as manobras de emergência estará posicionado ao pé da plataforma para intervir em caso de problema. É estritamente proibido chegar a uma obra com a plataforma, montar sobre o guarda-corpo ou sair do cesto e utilizar a plataforma como grua para levantar cargas. O trabalho sob plataforma individual rolante é autorizado. Toda a utilização de arnês ou de plataforma de elevação dará origem à redação de uma licença de trabalho em altura, que deve ser validado pela sua hierarquia e entregue ao correspondente da Lafarge. Os intervenientes deverão ser formados por um organismo aprovado. Os materiais deverão ser inspecionados antes da utilização. Para utilizar materiais de proteção contra as quedas, ou para utilizar equipamentos de proteção individual, ou seja, EPI, deve ter recebido uma habilitação e uma autorização. As consequências de uma queda são sempre graves. Não se pode tolerar nenhum desvio com o padrão do trabalho em altura. As movimentações são operações correntes nas nossas instalações e devem ser realizadas com atenção e profissionalismo. No caso de uma movimentação com material tipo grua ou diferencial,
deve respeitar as seguintes regras. Antes de qualquer operação, estima a carga a levantar. Verifica a carga autorizada pelo material de elevação, gruas, diferenciais, lingas, manilhas, etc. Respeite as regras de lingagem, especialmente os ângulos máximo autorizados. Verifique se o chefe conhece os gestos da manobra, sinaliza a área de movimentação e proíbe a passagem. Em todos os casos, é estritamente proibido passar por baixo de uma carga. As movimentações manuais serão evitadas para privilegiar os meios de movimentações mecânicas e assim poupar os intervenientes. Se o recurso ao material de movimentação não for possível, a aplicação dos gestos e das posturas deve ser sistemática. Avaliar a carga, afastar os obstáculos do percurso, dobrar os joelhos, levantar a carga perto do corpo, evitar os movimentos repetitivos, evitar as posturas inconfortáveis prolongadas. Em todos os casos, deve usar os equipamentos de proteção individuais, nomeadamente as luvas e as botas de segurança. A utilização das ferramentas de mão tipo esmeriladora, berbequim, rebarbadora, maço e postos de soldadura é muito frequente nas intervenções na cimenteira. Para todas as operações, o uso dos equipamentos de proteção individual adaptados, bem como a verificação do estado do material antes e depois da utilização são obrigatórios. Em todos os casos, pensar antes de agir e posicionar o seu corpo de maneira a não estar na trajetória da ferramenta e das projeções produzidas por estas ferramentas. Esta simples precaução permite evitar a metade dos acidentes de trabalho com baixa, provocados por este tipo de ferramenta. As intervenções com esmeriladoras, berbequins ou rebarbadoras devem ser realizadas obrigatoriamente com óculos e estanques, luvas e vestuário protegendo o corpo contra as queimaduras. Em todos os casos, os dispositivos de segurança de origem devem estar presentes na máquina, nomeadamente o punho, que permite ter as duas mãos na ferramenta. É proibido utilizar uma rebarbadora para fazer esmerilamento. As operações de soldadura devem ser realizadas com óculos de soldador ou máscara para soldadura, um vestuário protegendo o corpo contra as queimaduras, tipo avental em couro e luvas adaptadas aos trabalhos nos sítios quentes. É a sua responsabilidade colocar ecrãs ou paredes de proteção de soldadura se for necessário, para evitar escorrimentos de metal, projeções ou descargas do arco sobre as pessoas que trabalham perto da obra. A utilização de ferramentas que cortam, tipo x-atos ou facas, fazem-se obrigatoriamente com luvas anticortes e posiciona-se o corpo fora da trajetória da ferramenta. A utilização das ferramentas de impacto, tipo maço, martelo, chave de impacto, buril ou outros objetos metálicos fabricados a partir de aço duro podem gerar estilhaços metálicos, cuja trajetória é imprevisível e que atravessam os fatos de trabalho habituais. Deve, então, utilizar proteções adequadas, tipo avental em couro, viseira e luvas em couro que protejam as zonas vitais do corpo. Uma inspeção preliminar das ferramentas utilizadas e uma evacuação das pessoas que não participam diretamente à operação permitirá reduzir os riscos de acidente. As operações de desmontagem devem ser executadas com atenção para prevenir os acidentes. Antes de começar uma desmontagem, deve fazer uma análise de riscos e definir um modo operatório, pormenorizando as operações e os materiais a utilizar. O maior risco é não dominar as energias residuais como o peso, a pressão, a relaxação de tensões
e eletricidade que podem surpreender o interveniente durante a desmontagem. Como para as outras operações, a obra deve ser mantida limpa e arrumada. O material desmontado deve ser evacuado à medida do avanço da obra. As proteções coletivas referidas devem ser colocadas e modificadas em consequência. Os espaços de circulação devem ser restaurados, os buracos tapados, os guarda-corpos colocados, etc. Várias intervenções podem ser realizadas num espaço restrito. Os riscos associados são identificados na ficha de análise de riscos. Deve estar vigilante e dominar os riscos que a sua intervenção gera para os que estão perto de si, mas também os de cima e de baixo. Para isso, comunique com o seu correspondente da Lafarge e com os outros intervenientes. Sinalize a sua área de atividade, tire a sinalização inútil, respeite as sinalizações já colocadas. Assinale as interferências na ficha de análise de riscos. O trabalho em superposição não será aceite. Durante toda a sua intervenção, a boa gestão da sua obra será verificada por o correspondente da Lafarge, auditorias e visitas de segurança. Os desvios constatados deverão ser corrigidos e poderão dar origem à paragem da sua obra. No caso de infrações graves ou repetidas, reservamo-nos o direito de proibir o acesso à fábrica. O respeito das regras de segurança é uma condição do emprego. As seguintes informações são dadas a título indicativo. Para uma informação completa, refira-se ao Código do Trabalho. Deve respeitar o Código do Trabalho, especialmente os limites legais à duração do tempo de trabalho, a saber, o dia de trabalho não pode exceder 10 horas. O descanso diário deve ser de 11 horas mínimo. A semana de trabalho não pode exceder 48 horas. O descanso semanal deve ser de 35 horas mínimo. Se estimar estar em perigo, tem o direito de suspender e parar a sua intervenção. Neste caso, prevenir a sua hierarquia e o correspondente da Lafarge. Os trabalhos acabados. O seu correspondente da Lafarge verifica consigo o trabalho realizado e confirma o fim da obra. Para terminar a intervenção, deve deixar as instalações, desconsinhar e arrumar a obra. Antes de desconsinhar, deve deixar a instalação voltando a colocar os dispositivos de segurança, como os guarda-corpos, cartéis de proteção e tirar todo o material da área de intervenção, para permitir a realização dos testes e o arranque. Depois, com o acordo do correspondente da Lafarge, pode desconsinhar as instalações tirando todos os cadeados. Antes de deixar a zona de trabalho, deve restituir os materiais emprestados pela Lafarge, evacuar as suas ferramentas e material, evacuar os resíduos. Avisar o responsável da Lafarge da sua partida do local. A cimenteira é um ambiente industrial perigoso. Vamos agora ver os riscos principais específicos da nossa profissão. Seja atento. A pedreira implica riscos específicos ligados à exploração, como os tiros de minas e a circulação. Antes de ter acesso às instalações da pedreira, consulte o mapa de circulação afixado à entrada. Verifique com o correspondente da Lafarge o trajeto mais seguro e fique à distância das máquinas. No sentido de limitar os riscos ligados à circulação das máquinas, todos os veículos tendo acesso à pedreira devem estar equipados com luz rotativa. Não se aproxime de uma máquina a pé ou de veículo sem assinalar a sua presença ao chofer. Não corte a trajetória de uma máquina,
respeite os limites de velocidade, não atravesse atrás e faça atenção de não se encontrar no ângulo morto. Os tiros de minas são programados no princípio da semana e comunicados a todos os correspondentes da Lafarge. Nos dias de tiro é afixado "Hoje tiros de minas". É visível à entrada da pedreira. Todas as pessoas que entram na pedreira devem inscrever-se no quadro previsto a este efeito e desinscreverem-se à saída. Os tiros de minas são programados às 12h45 e precedidos por uma mensagem emitida por altifalante a partir de um carro da fábrica. Deve abrigar-se num edifício durante o período dos tiros. As deslocações a pé ou de carro são proibidas na fábrica e na pedreira durante o decorrer dos tiros. As concreções são agregações de matérias coladas à parede e ao teto das instalações. Encontram-se em toda a parte nos aparelhos, mas também sobre as estruturas dos edifícios. As mais frequentes são as concreções da linha de cozedura. Em todos os casos, é estritamente proibido passar ou trabalhar por baixo de uma concreção. Deve realizar-se uma limpeza preliminar. Várias vezes por semana realizam-se as operações semanais de limpeza das concreções no interior do forno, por equipas especialmente formadas para utilização de lavadoras de alta pressão. Durante estas operações, os riscos de projeção de matérias quentes são muito importantes e são assinalados por sinais de sentido proibido na torre que proíbem estritamente o acesso à zona. A fábrica tem várias oficinas de combustíveis, como as oficinas Koch, G2000, DSB e farinhas animais, que estão sujeitas à regulamentação ATEX, Atmosfera Explosiva. Para todas as oficinas de combustíveis, os riscos serão definidos na ficha de análise de riscos estabelecida com o correspondente da Lafarge. Consulte a ficha antes de começar os trabalhos para identificar os riscos, colocar os meios de proteção e definir os equipamentos de proteções individuais necessários. Para todos os trabalhos em sítios quentes, deverá possuir uma licença de fogo. É naturalmente proibido fumar nessas oficinas. Os riscos específicos são o incêndio, a explosão e o trabalho sobre equipamentos utilizando produtos químicos. Muitos produtos químicos estão presentes na fábrica. Deve conhecer a significação da sinalização, os riscos associados e tomar as medidas de prevenção, nomeadamente em termos de EPI. Os montes de material são frequentes no ambiente cimenteiro. Intervir sobre um monte de material, num silo ou numa tremonha, é extremamente perigoso e deve estar sujeito a medidas especiais. É proibido intervir sozinho, subir, passar ou trabalhar a menos de 10 metros de um monte de material. É proibido entrar num silo e numa tremonha sem licença. Os riscos específicos destes montes de material são o desabamento, o enterramento e as quedas. O acesso por máquina, por cada monte de material e por cima das tremonhas permitirá limitar os riscos. As fontes ionizantes podem ser utilizadas na pedreira ou na fábrica para diferentes aplicações. As zonas são sinalizadas por um sinal específico e o acesso é proibido, mesmo por alguns minutos. Os produtos cancerígeno, mutagénico e reprotóxico, chamados CMR, estão presentes na fábrica e implicam o uso de EPI específico que está indicado na ficha de análise de riscos.
As cintas transportadoras são muito perigosas. Têm ferido e matado muitas pessoas nas nossas instalações, no sentido de prevenir estes acidentes. A Lafarge enunciou 10 regras a respeitar durante uma intervenção sobre uma cinta transportadora ou próxima. Uma intervenção perto de uma cinta transportadora em funcionamento só será autorizada se todos os dispositivos de proteção estiverem instalados. Se a intervenção permite guardar uma distância suficiente entre a cinta transportadora e os intervenientes, quer dizer, se as roupas, as ferramentas, o cabelo e qualquer parte do corpo estiverem a uma distância suficiente da cinta transportadora. As instalações devem ser consignadas antes de intervir. O interveniente não deverá nem modificar, nem utilizar mal, nem retirar os dispositivos de comando, de bloqueio ou de sinalização. É proibido subir, sentar-se, correr, estar em pé, mexer ou andar por cima ou por baixo das partes expostas das cintas transportadoras. Os intervenientes devem ser formados e preparados para utilizar e manter as cintas transportadoras. Deve controlar que ninguém se encontra perto da cinta transportadora quando é colocada em funcionamento. Deve assinalar qualquer condição ou comportamento perigoso. O trabalho em espaço confinado deve estar sujeito a uma licença. Atenção! O arranque de todas as nossas instalações é automático e faz-se à distância. O acesso e as intervenções nos postos elétricos estão sujeitos à habilitação. As cisternas e as caixas podem derrubar-se durante o descarregamento. É proibido circular ou trabalhar perto de uma caixa ou de uma cisterna durante o descarregamento. O uso de proteções auditivas é obrigatório na fábrica, devido ao ruído ambiental e ao tipo de intervenção, que causa um nível sonoro superior a 80 decibéis. Esmerilar, soldar, cortar, bater com um maço, trabalhar perto de uma máquina ou de um compressor são operações correntes na cimenteira, onde o nível do ruído é superior ao limite autorizado. Lembre-se, se levantar a voz para se ouvir, então o nível sonoro é superior a 80 decibéis. Para conduzir uma máquina de movimentação, deve possuir uma carta de condução, uma autorização de condução e um passaporte de segurança. O cru, o clinker, o cimento, também os gases de escape, as operações de esmerilamento, de soldadura e, geralmente, as intervenções na cimenteira geram poeiras que podem ter um impacto sobre a saúde. As poeiras mais perigosas para a saúde não se veem, poeiras de diâmetro inferior a 10 microns. A obrigação do uso da máscara será indicada na ficha de análise de riscos. Nós incentivamos a usá-la sistematicamente. Em caso de acidente, mantenha a calma. Proteja a vítima cortando as energias, a corrente, o gás. Examine rapidamente o estado da vítima ou a importância do sinistro para poder dar indicações precisas. Alerte os meios de socorro e avise a sala central. Socorra a vítima, se é formado, e efetue os gestos de emergência adaptados à vítima ou ao sinistro. Os números de emergência são, a partir de um telefone fixo, o 18 para os bombeiros, o 15 para o INEM, o 44, 42 para a sala central, a partir de um telemóvel, o 112 para os bombeiros e o INEM. Qualquer facto acidental deve ser imediatamente assinalado ao correspondente da Lafarge. Em caso de acidente pouco grave, a Lafarge incentiva as empresas
a proporem, com o acordo do médico do trabalho, um posto apropriado ao trabalhador para garantir a continuidade do trabalho. Em caso de acidente, a vítima é proibida deixar a fábrica sozinha, sem o consentimento dos meios de socorro e sem informar a sua hierarquia ou a Lafarge. Certas circunstâncias podem obrigar-nos a evacuar as instalações. Em caso de evacuação, manter a calma, evacuar sem precipitação, reunir-se no ponto mais próximo, contar as pessoas presentes, aguardar as instruções. A mensagem de evacuação é emitida por um carro equipado com altifalante. É importante que cada interveniente se identifique com o seu cartão à entrada e à saída para que se saiba o número de pessoas presentes na fábrica. O acesso à fábrica está regulamentado. Os acessos fazem-se pelo posto de guarda com o seu cartão de identificação que deve apresentar a cada entrada e saída. Os veículos pessoais são proibidos fora dos parques de estacionamento, visitantes e empresas. A Lafarge disponibiliza sanitários e balneários. Agradecemos que respeite as instalações e mantenha-as limpas. Durante as paragens de produção, a sua empresa pode instalar uma ou várias estruturas modulares na base da atividade. Deve efetuar o acolhimento de segurança antes de intervir na fábrica para obter o passe de segurança válido por um ano, obrigatório, e colá-lo no capacete. As instalações industriais da Lafarge Cimentos têm uma certificação ambiental ISO 14001. A nossa política ambiental é minimizar as emissões de poeiras e as rejeições gasosas, economizar os recursos naturais, integrar-se o melhor possível ao meio ambiente, prevenir e organizar a gestão das situações acidentais. E esperamos das empresas subcontratadas intervenientes na fábrica de subscrever a esta política, nomeadamente em termos de triagem de resíduos. Você é responsável da eliminação dos seus resíduos. É proibido utilizar as nossas instalações de triagem, excepto a autorização definida durante a assinatura do contrato. Em caso de não respeito, a Lafarge Cimentos reserva-se o direito de interromper a sua obra. Você vai agora realizar uma prova de avaliação sobre as regras e recomendações que acabamos de apresentar. Na grelha de avaliação que lhe será entregue, preencha a quadrícula sim ou não que corresponde a cada pergunta. Muito obrigado pela sua atenção e boa intervenção na nossa fábrica.